Ei pessoal, esta noite a gente vai mergulhar em algo um pouco enevoado. Sabe quando você ouve uma história antiga e pensa, isso aí é papo de taverna, né? Pois é. Mas imagine se, séculos depois, alguém resolvesse cavar e encontrasse o que ninguém acreditava ser real. Sabe aquele tipo de lenda que o povo conta ao redor da fogueira, só para assustar os aprendizes? Aquela da vila que aparecia na névoa, com sinos mudos e ruas tortas, onde o tempo parecia não passar. Pois é, ela existiu. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E, se no fim dessa história você ainda achar que tudo é coincidência, me conta lá nos comentários o que teria feito no meu lugar. Agora, apague as luzes, e vamos entrar devagar nessa jornada de hoje à noite. Você caminha por uma planície coberta de névoa. A brisa é fria, úmida, e tem aquele cheiro de ferro molhado que o ar ganha quando um lago começa a secar. No horizonte, o contorno de torres, ou o que parece ser, começa a surgir lentamente, como se o tempo estivesse devolvendo algo que quis esconder. Dizem que a cidade se chamava Lingmeri. Ninguém sabia o nome direito, porque ela nunca existiu em mapa algum. Mas os pescadores da região juravam que, em noites sem lua, conseguiam ouvir sinos e vozes vindo do meio das águas. Eram histórias repetidas, risadas nervosas, e o tipo de rumor que o bispo mandava silenciar para evitar pânico. Até que o lago começou a secar. Você se aproxima das margens. A lama é espessa e prende os pés. Entre as poças escuras, começam a aparecer blocos de pedra, uma escada, uma parede curva. Quando o sol toca o topo, o que surge é uma cidade inteira. Ruas pavimentadas. Arcos góticos. Restos de uma capela. E, bem no centro, uma torre. É engraçado como a história adora zombar da gente. Séculos de monges e nobres dizendo isso é superstição, e no fim, lá estava ela. O curioso é que, segundo registros, essa região era citada no manuscrito do século XII como a vila afogada pela própria ganância. A história dizia que os moradores, prósperos com o comércio de sal, recusaram abrigo a peregrinos famintos. E então, uma enchente misteriosa os engoliu em uma única noite. Claro, você pensa, pura metáfora cristã. Um jeito poético de ensinar moral. Mas o que os arqueólogos encontraram na lama complicou tudo. Foram achadas moedas do período angevino, ânforas italianas e restos de uma ponte de madeira tratada, algo que não se usava nessa região. E entre os escombros, uma placa em latim, Ad Memoriam Superbiae. Traduzindo livremente, em memória da soberba. Você toca uma das pedras, ainda úmida. O frio parece vibrar, como se o lugar ainda tivesse algo a dizer. Os estudiosos ainda discutem se o desaparecimento de Lingmeri foi natural ou intencional. Há quem defenda que o lago foi represado como punição por alguma heresia local, o que, aliás, não seria impossível. Outras teorias falam de um deslizamento causado por mineração clandestina. Mas há um detalhe que ninguém explica: o sino. Debaixo do antigo campanário, os mergulhadores encontraram um sino quase intacto. Nenhum sinal de ferrugem. Nenhuma rachadura. E dizem mesmo, que, nas noites mais silenciosas, quando o vento passa pelo vale seco, o som dele ainda ecoa. Você fecha os olhos por um momento e ouve. É quase um zumbido distante, o som metálico vibrando no ar parado. Talvez seja só o vento. Ou talvez não. É fascinante pensar que, por séculos, lendas como essa foram tratadas como histórias de moral e medo, até que o chão literalmente abriu e provou o contrário. E você, parado ali entre lama e ruínas, começa a perceber, talvez toda lenda só precise de tempo, para virar verdade. Você ainda sente o eco distante do sino enquanto caminha, como se o som vibrasse dentro dos ossos. O ar da manhã é espesso e frio, e há uma bruma que parece se recusar a se dispersar. É nessa névoa que você encontra outra vila antiga, menor, mais viva, e com uma história que atravessou séculos, o sino que tocava sozinho. Dizem que essa lenda começou em uma pequena aldeia chamada Marrovielde, onde o sino da igreja soava sem ninguém puxar a corda. As pessoas juravam que ele anunciava tragédias, e, de alguma forma, sempre acertava. A primeira vez foi numa manhã de inverno. O padre acordou com o som do sino ecoando e correu até a torre, mas não havia ninguém lá. Naquela mesma tarde, o celeiro da aldeia pegou fogo. Coincidência? Talvez. Mas quando o sino tocou de novo, 3 dias depois,
o corpo de um viajante foi encontrado às margens do rio. Você imagina o medo crescendo. Cada badalada se tornava uma sentença. Homens deixavam as ferramentas cair, mulheres faziam o sinal da cruz e as crianças corriam para dentro de casa. Até o sino virou tabu, ninguém se aproximava dele. O curioso é que essa lenda ecoou por séculos, até os historiadores descobrirem algo que ninguém esperava. Durante escavações na antiga torre, foram encontrados cabos de ferro desgastados e um sistema rudimentar de pesos e polias, engenhoso demais para o período. Os especialistas perceberam que, em certas condições de vento, o peso oscilava, fazendo o sino tocar sozinho. Ou seja, o milagre tinha uma explicação física. Mas, claro, isso não acabou com as histórias. Na verdade, as deixou ainda mais assustadoras. Porque, de tempos em tempos, mesmo após a torre desabar, o som do sino continuava sendo ouvido. Você sente um arrepio subindo pela nuca só de pensar nisso. É curioso como o medo se adapta. Primeiro ele precisa de um culpado visível, o demônio, o bruxo, o estranho da vila. Mas quando não há ninguém para culpar, o medo se transforma em som. Na Idade Média, o toque de um sino era mais que uma simples melodia. Era o coração da comunidade. Ele marcava o tempo, anunciava casamentos, avisava doenças. E o fato de algo tão sagrado parecer agir por vontade própria, bom, isso mexia com os nervos até do mais devoto. Há registros de vilas inteiras que destruíram suas torres, acreditando que o sino estava possuído. Outras, mais supersticiosas, enterravam o sino em poços, achando que o som voltaria para dentro da terra. Mas um caso em especial chamou a atenção dos cronistas. No norte da França, uma vila chamada Saint-Clair tinha um sino que tocava sozinho todas as madrugadas. O abade local, cansado de ouvir as acusações de feitiçaria, decidiu desmontá-lo. Ao abrir a estrutura, encontrou uma colônia de morcegos vivendo dentro do bronze oco. O bater de suas asas fazia o ar vibrar. O abade ficou famoso por exorcizar o diabo e ainda aproveitou a história para vender relíquias. Sim, o marketing religioso já existia. Você observa o quanto o medo move o comércio. O estudo moderno da acústica medieval mostrou que torres construídas em certos vales criavam um efeito de ressonância natural, um som grave, profundo, que ecoava por minutos, mesmo sem sino algum. E talvez seja por isso que, ainda hoje, viajantes relatam ouvir badaladas perdidas quando cruzam campos antigos na Europa Central. O vento sopra, passa entre os arcos e por um instante, parece que alguém, ou algo, ainda está lá em cima, puxando a corda. Você sorri, meio nervoso, meio fascinado. Porque, no fundo, toda história sobre um sino que toca sozinho é também uma história sobre o medo de ouvir o que o silêncio tem a dizer. E você continua caminhando, deixando o som se dissolver na névoa, sem saber se está indo embora dele, ou se ele é que está te seguindo. Você segue por uma trilha estreita que desce o vale, onde o cheiro de palha úmida se mistura ao de fumaça antiga. O ar fica mais pesado, e o som distante do sino vai sendo engolido por um zunido de insetos. É aqui que começa a terceira história, a dos ratos que roubaram a peste. Sim, parece uma piada. Ratos treinados para levar doenças. Mas, estranhamente, há mais verdade nisso do que os livros escolares gostam de admitir. No auge da Idade Média, quando a peste negra assolava a Europa, as pessoas acreditavam que ela era uma maldição enviada por Deus, ou pelo diabo, dependendo do humor do pregador. Só séculos depois é que descobrimos o papel das pulgas e dos ratos. Mas o que poucos lembram é que, em certas cidades, os próprios humanos tentaram usar isso a seu favor. Você anda por uma rua estreita, imaginando o caos. As carroças de mortos, os monges com máscaras de bico de pássaro, o ar fétido de vinagre e medo. E no meio disso tudo, uma ideia nasceu. Se os ratos espalhavam o mal, por que não fazê-los levar a peste até os inimigos? Documentos encontrados em Veneza e Marsella mencionam operações secretas em que comerciantes libertavam ratos doentes nos portos rivais. Era uma guerra biológica primitiva, e real. Os animais eram capturados, alimentados com restos de vítimas contaminadas e depois soltos em embarcações adversárias. Claro, nada disso era admitido oficialmente. Ninguém queria ser acusado de provocar uma praga divina. Mas os registros existem. E mostram que, em certos momentos, a superstição se misturava com a estratégia militar. O mais curioso é que, em 1349,
o Conselho de Nuremberg chegou a debater a criação de um corpo de captura de ratos, uma espécie de tropa paga para coletar e reutilizar os animais infectados. O projeto não durou muito, mas a ideia de manipular doenças já havia nascido ali. Você sorri, meio incrédulo. Os ratos foram, ao mesmo tempo, as vítimas e os vilões da história. E quando a peste começou a recuar, as pessoas criaram uma nova lenda, a dos ratos purificadores, que teriam carregado o mal embora, levando-o para o mar. Anos depois, médicos renascentistas começaram a usar ratos em experimentos para entender a propagação das doenças, e foi aí que a fronteira entre lenda e ciência começou a borrar. Existe até um manuscrito do século XV, atribuído a um alquimista francês, que descreve um ritual curioso: deixar o rato comer o pão doente e fugir para levar embora a dor do povo. Você imagina o desespero de alguém acreditando nisso. E, de certa forma, não era tão diferente do que hoje chamamos de quarentena controlada. Mas há um detalhe ainda mais bizarro. Nos esgotos de algumas cidades medievais, arqueólogos encontraram gaiolas de ferro pequenas demais para pássaros, mas grandes o suficiente para ratos. Alguns acreditam que elas eram usadas para prender os animais e estudá-los. Outros dizem que era apenas uma maneira de mantê-los longe dos grãos. Mas há uma terceira teoria, que eram, de fato, instrumentos de controle da peste, onde os ratos infectados eram observados até morrer, como um tipo de barômetro de contaminação. Você se pergunta, quem teria coragem de olhar para isso todos os dias? A resposta: os ratcatchers, os caçadores de ratos, uma das profissões mais sinistras da época. Eles andavam cobertos de couro e carregavam sacos cheios de veneno, armadilhas e, dizem, até feitiços. Alguns acreditavam que esses homens falavam com os ratos, convencendo-os a seguir para outros lugares. De fato, há relatos de caçadores que assobiavam e, minutos depois, enxames de ratos saíam correndo em uma única direção. Coincidência? Talvez. Mas foi dessa mistura de ofício e mito que nasceu a história do flautista de Hamelin, a mais famosa de todas as lendas medievais sobre ratos e maldições. Você para por um instante, olhando o campo à frente. Imagina o som de uma flauta ecoando entre as colinas, e centenas de ratos desaparecendo atrás de um homem misterioso. Lenda, claro. Mas então você se lembra, o sino tocava de verdade. E Lingmere também existiu. O vento sopra, levantando o cheiro úmido da terra, e você continua andando. Afinal, as lendas mais improváveis sempre deixam um rastro, às vezes em forma de ossos minúsculos sob o chão. Você atravessa o campo aberto e avista o que parece ser uma fortaleza em ruínas. As pedras são negras, queimadas pelo tempo, e o vento sopra por entre as janelas vazias, emitindo um som que lembra um suspiro constante. O lugar tem um nome que você reconhece de velhos livros, e de pesadelos: a Dama de Ferro. Claro, você pensa, aquele instrumento de tortura que todos estudaram no colégio, metade lenda, metade exagero. Mas e se eu te dissesse que ela não começou como um mito, e sim como uma piada mal contada que alguém, um dia, decidiu levar a sério? Tudo começou em Nuremberg, por volta do século XVI. Um escritor local descreveu, com ironia, uma máquina da justiça divina, um caixão de metal que abraçava os pecadores até a morte. Ele usava a história como metáfora sobre a crueldade humana. Mas alguém achou que a ideia era boa demais para ficar só no papel. Você caminha entre as colunas caídas, e consegue imaginar o cheiro de ferrugem, o frio do ferro contra a pele. No meio das ruínas, há uma moldura retorcida, um arco partido, talvez o que restou de uma masmorra. De acordo com registros do século XVIII, uma verdadeira dama de ferro foi construída usando pedaços de armaduras e pregos de forja. Não era elegante nem ornamentada, como as ilustrações mostram, mas era funcional. E usada. O que começou como sátira se transformou em realidade. O instrumento, que deveria ser apenas um símbolo de medo, passou a ser exibido em feiras e praças públicas. Reis e nobres a viam como um espetáculo, uma forma de provar o poder e de vender a ideia de justiça implacável. Você imagina o público, empurrando-se, rindo nervoso enquanto o carrasco explicava como a donzela abraçava o pecador. Sim, havia humor mórbido até nisso. Mas a história ainda fica pior. Em 1515, um magistrado chamado Gustave Dolus ordenou a criação de uma versão melhorada, com pontas internas ajustáveis. Não há provas de que ela tenha sido usada em execuções oficiais, embora alguns relatos de viajantes jurem o contrário.
Por séculos, estudiosos debateram se a Iron Maiden realmente existiu ou se era só propaganda. Até que, em 1793, um exemplar foi encontrado em um porão de Nuremberg, exatamente onde o autor original havia vivido. Os parafusos, o formato do rosto, as dobradiças, tudo correspondia à descrição satírica. Era como se alguém tivesse lido uma fábula e decidido construí-la palavra por palavra. E esse talvez seja o aspecto mais fascinante da história medieval. Quando o medo encontra a criatividade, a realidade obedece. Um fato curioso e arrepiante. Pesquisadores descobriram que muitos instrumentos de tortura expostos em museus, inclusive as damas de ferro, foram montados séculos depois, no período vitoriano, para atrair turistas fascinados pelo horror do passado. Ou seja, a lenda se tornou verdade por causa do nosso próprio desejo de que ela fosse. Você passa a mão na superfície gelada de uma parede rachada. O som do vento parece vibrar por dentro da pedra, como se o lugar ainda tivesse uma voz, uma confissão antiga. E nesse momento, você percebe que a Dama de Ferro não era apenas uma máquina de dor. Era o espelho da mente medieval, uma época que acreditava que a punição física podia purificar a alma. Hoje, claro, a gente olha para isso e pensa, que absurdo. Mas então lembra das câmeras, das celas, das prisões modernas, e percebe que, talvez a gente só tenha trocado ferro por concreto. Você sorri, meio desconfortável. A névoa volta a descer do vale, cobrindo as ruínas. E, por um instante, você acha que vê o reflexo de um rosto no ferro antigo. Um rosto sereno, quase humano, olhando de volta. Talvez seja só o brilho do luar. Ou talvez ela ainda esteja ali, esperando o próximo tolo que a chame de lenda. Você continua a caminhar, e o som do vento muda. Ele deixa de assobiar pelas ruínas e começa a soprar como um sussurro constante, como se alguém estivesse rezando atrás de você. Quando se vira, não há ninguém. Só uma pequena capela de pedra, quase engolida pela floresta, com um vitral rachado e uma cruz torta no topo. E é aqui que você se depara com uma das lendas mais persistentes da Idade Média, o Mosteiro dos Monges Amaldiçoados. Diziam que era um mosteiro tão puro que até os anjos invejavam o silêncio dali. E, como toda boa história medieval, bastou um pequeno deslize para que tudo desmoronasse, literalmente. Você entra. O chão rende como dentes velhos, e o cheiro de mofo é tão forte que parece sólido. O altar está coberto de poeira e teias, mas algo no centro chama sua atenção, uma marca circular no piso, como se algo tivesse queimado ali. Conta-se que, no século XIII, monges beneditinos desse lugar acreditavam ter descoberto uma forma de purificar a alma dos pecadores, com fogo. Não o fogo comum, mas uma chama divina, invocada por meio de orações e substâncias misteriosas trazidas do Oriente. Eles chamavam de fogo de Deus. O problema é que a mistura, feita de enxofre, salitre e óleo, era altamente instável. E um belo dia, durante um ritual noturno, o fogo divino resolveu mostrar sua verdadeira natureza. A explosão destruiu metade do mosteiro, queimou livros, afrescos e, talvez, algumas almas. Os sobreviventes afirmaram ter visto figuras em chamas caminhando entre os destroços, rezando. E a partir daí, a lenda tomou forma. Séculos depois, viajantes juravam ouvir cânticos vindos do lugar nas madrugadas. Uma mulher chamada Hildegard von Kranz, cronista do século XV, escreveu: ao aproximar-me da capela, ouvi vozes recitando salmos em línguas que não reconheci. Vi luzes, mas não havia ninguém. Você se pergunta se ela exagerou. Mas a verdade é que, na Idade Média, todo fenômeno inexplicável ganhava o selo de milagre ou maldição. E quando a igreja mandou investigar, os padres que entraram na capela não voltaram. Um detalhe curioso: estudos modernos descobriram depósitos de fósforo e gás natural sob antigas fundações monásticas, o que explicaria luzes espontâneas ou chamas azuis visíveis à noite. Ou seja, a maldição talvez fosse só ciência bruta tentando existir antes da hora. Você toca o vitral rachado. A luz que atravessa o vidro projeta um tom avermelhado sobre sua mão, e por um segundo parece que há sangue escorrendo por entre os dedos. Mas não há nada. Só o jogo da luz. E ainda assim, o ar pesa. Como se alguém, em algum lugar, ainda estivesse repetindo os cânticos. Você lembra de uma passagem curiosa de Santo Agostinho, que dizia que a fé pode incendiar o mundo mais rápido que a chama. Talvez esses monges tenham levado isso a sério demais.
No canto do altar, uma inscrição desbotada sobrevive: Ignis purgata omnia, o fogo purifica tudo. Você se abaixa para ler mais de perto, e sente o chão vibrar, como se uma nota grave ecoasse sob a terra. E é aí que percebe algo estranho, apegadas na poeira, frescas, pequenas, como se alguém tivesse acabado de sair dali. O vento passa outra vez, trazendo um murmúrio em latim. Você não entende as palavras, mas o tom é melancólico, arrependido. Talvez sejam só memórias, ou talvez o eco de vozes que nunca pararam de rezar, tentando apagar um erro que se tornou eterno. Você respira fundo, e dá um passo para fora. O sol atravessa as árvores, e por um breve instante, o mosteiro parece voltar à vida, o som dos sinos, o cântico dos monges, o cheiro de incenso. Mas é só a sua mente, brincando com a história. E você sorri. Porque é assim que as lendas sobrevivem, não nas ruínas, mas nas pessoas que continuam acreditando nelas. Você segue adiante, e a estrada começa a se estreitar. As árvores se curvam sobre você como colunas góticas, filtrando a luz em tons de âmbar e verde. O som distante de um riacho parece mais próximo a cada passo, e junto com ele, um som suave e metálico, um tilintar rítmico, como se alguém estivesse martelando ouro. Você logo descobre a origem, um pequeno vilarejo adormecido, onde um homem trabalha sozinho sob um toldo de madeira. Sua bigorna é irregular, suas mãos estão cobertas de cinza, e há algo de estranho na forma como o metal brilha sob o fogo. É o início da lenda do ferreiro que fez um pacto com o diabo. A história começa no século XIV, quando os aldeões acreditavam que certos metais nasciam com espíritos dentro deles, e apenas um ferreiro habilidoso podia libertá-los. Um homem chamado Goran de Durnes era famoso por sua habilidade em forjar lâminas que nunca perdiam um fio. Cavaleiros, monges e até reis mandavam buscar suas armas. Mas, claro, sucesso demais sempre desperta rumores perigosos. Diziam que Goran tinha aprendido o segredo do metal com uma figura que apareceu certa noite, envolta em névoa, oferecendo um martelo negro e o dom de domar o fogo. Você já pode imaginar o resto: pacto, ambição e uma oficina que nunca apagava chamas. E aqui vem a parte que dá calafrio, e risada ao mesmo tempo. O homem não pediu riqueza, nem fama. Pediu apenas o ferro perfeito. Segundo ele, o ferro ideal seria aquele que pudesse lembrar o toque humano, uma liga que se ajustaria ao dono, leve como ar, mas mortal como veneno. Sim, parece um anúncio de espada personalizada no Ets medieval. Os aldeões começaram a perceber algo: os clientes de Goran prosperavam, por um tempo. Depois, morriam de forma misteriosa. Ferimentos banais infeccionavam, armaduras enferrujavam em uma noite, e o som de marteladas ecoava mesmo quando a forja estava vazia. Hoje, arqueólogos realmente encontraram vestígios de uma antiga oficina em Durnes, com fragmentos de ferro de composição incomum, alto teor de manganês e carbono, algo muito à frente da metalurgia local da época. Isso faz pensar: talvez Goran fosse só um gênio incompreendido. Mas o povo não perdoa o que não entende. Um dia, o vilarejo amanheceu com a forja coberta de cinzas e o martelo negro fincado no chão. Goran sumira. Alguns dizem que ele foi levado pelo próprio diabo. Outros, que fundiu a si mesmo ao ferro perfeito. Você se abaixa para observar o chão ao redor da velha forja. Marcas de ferrugem formam desenhos quase orgânicos, como veias. E é estranho como o ar fica quente, mesmo sem fogo algum. Você imagina o ferreiro ali, de costas arqueadas, suando sobre o metal incandescente, acreditando que podia conversar com ele. Na parede, há um entalhe quase invisível: ferrum est anima, o ferro é a alma. E, se você prestar bastante atenção, pode jurar ouvir aquele tilintar outra vez, vindo de algum ponto entre as árvores. No fim das contas, a lenda sobreviveu porque ela toca um medo universal, o medo de criar algo tão perfeito que ele deixe de pertencer a você. Você dá um passo para trás, sentindo o chão ainda morno sob os pés, e pensa que talvez o ferro perfeito ainda esteja por aí, esperando alguém curioso bastante para pegá-lo. E você, por um segundo, quase acredita que seria capaz. Você segue caminhando, deixando o vilarejo e o som da forja para trás. O vento agora sopra com um cheiro diferente, algo entre maresia e madeira úmida. Quando o caminho se abre, você vê o que parece ser o esqueleto de um navio, encalhado bem no meio de um campo. O casco está coberto de musgo, e corvos empoleirados observam como guardiões de uma memória esquecida. É aqui que começa a história da cidade flutuante de Dumare,
uma lenda que durante séculos foi tratada como pura invenção, até que mergulhadores modernos encontraram restos de estruturas submersas na costa da Escócia. A história dizia que, por volta do século XII, havia um grupo de construtores tão obcecado por escapar dos impostos do rei que decidiu criar uma cidade que não ficasse em nenhuma terra do homem. E onde seria isso? No mar, é claro. Eles usaram madeira leve, selaram as juntas com betume e criaram algo que, em sua mente, seria um milagre flutuante, uma cidade de torres, mercados e igrejas, balançando sobre as ondas. Um paraíso sem reis, sem dízimos, sem guerras. Você até imagina o discurso do líder deles: Deus está em toda parte, então, não há problema em morar sobre as águas. Mas como sempre acontece nas boas histórias medievais, o idealismo dura pouco. De acordo com um manuscrito anônimo encontrado em uma abadia, a cidade começou a afundar menos de 3 meses após ser concluída. Dizem que, na véspera do naufrágio, uma névoa espessa cobriu o mar e sons de sinos vieram debaixo d'água. Durante séculos, pescadores afirmaram ouvir esses sinos em noites sem lua. Alguns juravam ter visto torres de madeira emergindo brevemente antes de sumirem novamente. Curiosamente, pesquisas modernas de sonar encontraram padrões de estruturas submersas próximas à ilha de Staffa que se assemelham a fundações humanas. Nenhum arqueólogo sério confirma que se trata de uma cidade flutuante, mas a coincidência é irresistível. Você se aproxima do casco diante de você. Ele parece entalhado por mãos pacientes, cada tábua curvada como se ainda quisesse navegar. Dentro, há conchas coladas nas ripas e uma inscrição quase apagada: non sub terra, non sub caelo. Nem sob a terra, nem sob o céu. O vento sopra, e por um momento o som é como o bater distante de sinos. Você fecha os olhos e imagina as pessoas que viveram nessa cidade, rindo, pregando madeira, acreditando que poderiam flutuar para sempre. Talvez acreditassem tanto que, quando o mar começou a engolir suas casas, não fugiram. Só continuaram a rezar. A ironia é que, hoje, cientistas tentam construir cidades flutuantes com a mesma ideia: refúgios contra governos e impostos. Alguns chamam de neonomades, outros de utopia sustentável. Aparentemente, a humanidade tem memória curta, mas otimismo de sobra. Você caminha até a popa e vê algo pendurado, uma pequena placa de ferro, corroída, mas legível. Se cairmos, o mar nos guardará. Você sorri, porque de algum modo, guardou mesmo. Enquanto se afasta, o campo parece se mover suavemente, como se a terra ainda respirasse em ritmo de maré. E por um breve instante, dá para acreditar que do mar e nunca afundou, que apenas se escondeu sob o espelho d'água, esperando que alguém curioso como você viesse ouvi-la novamente. O vento do mar se mistura ao cheiro de terra úmida enquanto você continua caminhando. O som das ondas se dissipa aos poucos, substituído pelo murmúrio distante de corvos e o crepitar das folhas sob seus pés. O caminho leva até uma colina coberta por pedras tortas, dispostas em círculos irregulares, túmulos antigos, ou talvez algo mais. No centro, uma grande laje de pedra inclinada se destaca, coberta de musgo e inscrições quase apagadas. Você se aproxima e percebe símbolos antigos, espirais e figuras humanas de braços erguidos. É aqui que nasceu a lenda do sino que tocava sozinho. Diziam que, há séculos, existia uma pequena aldeia construída em torno dessa pedra. No topo dela, erguia-se uma torre simples, onde um sino de bronze, pesado e sem corda, permanecia suspenso. Ele nunca fora usado em rituais comuns, apenas em momentos de perigo mortal. E, segundo os aldeões, o sino soava por conta própria quando a morte se aproximava. Claro, você já imagina o tipo de histeria que isso gerava. Imagine tentar dormir sabendo que, a qualquer momento, um som distante poderia significar que o destino bateu à sua porta. Os registros mais antigos sobre o sino vêm do século XI, escritos por um monge chamado Thomas de Ely. Ele descreve que, durante uma grande peste, o sino soou 3 vezes em uma única noite, e, no amanhecer, a aldeia inteira havia sido tomada pela doença. Nenhum sobrevivente. O que torna essa história curiosa é que, durante escavações feitas em 1998, arqueólogos encontraram os restos de um sino de bronze deformado, parcialmente fundido, sob uma antiga capela perto de Ely, exatamente onde o manuscrito dizia. O metal apresentava traços de magnetita, um mineral sensível a variações de campo magnético. Em outras palavras, há uma hipótese científica de que o sino realmente podia vibrar sozinho,
provocado por descargas elétricas atmosféricas ou ondas sísmicas. Ou seja, o terror medieval poderia ter sido causado pela própria natureza, fazendo uma serenata macabra. Mas claro, você sabe como funciona a mente humana. Um som inexplicável à noite é mais do que o suficiente para virar maldição. Conta-se que, após a peste, o sino foi derretido e moldado em pequenas cruzes, distribuídas entre os novos moradores. E aqui entra a parte mais estranha. Muitos desses descendentes afirmaram ouvir sons metálicos em sonhos, como se algo tentasse chamar novamente. Você encosta na pedra central, e o ar parece mudar. Há uma vibração quase imperceptível, um zumbido grave que ressoa dentro do peito. Nada visível se move, mas é como se o lugar inteiro respirasse. É aí que você percebe, o sino não precisava mais estar ali. O som havia se transformado em memória. Você ri baixinho, nervoso. Talvez o sino realmente tenha sido amaldiçoado, ou talvez seja só o cérebro humano tentando encontrar sentido no silêncio. Afinal, como dizia um velho ditado monástico, os ouvidos ouvem o que o coração teme. Você se afasta, e o vento sopra pelas pedras, produzindo um som metálico, suave e rítmico. Um som que, se você quisesse acreditar, poderia jurar ser o eco distante de um sino que ainda toca sozinho, anunciando não a morte, mas a persistência das histórias. Você respira fundo, sentindo o frio leve da brisa, e segue. No fim, o verdadeiro toque que ecoa não vem do bronze, mas da curiosidade que te faz continuar andando por lugares assim, antigos, improváveis e absurdamente vivos. A estrada agora serpenteia por um vale coberto de névoa. As árvores estão mais espaçadas, e o ar tem aquele cheiro de chuva antiga, o tipo que parece ter ficado preso no solo por séculos. Você sente o chão afundar um pouco sob os pés, e logo percebe que está caminhando sobre um pântano raso, onde brotam juncos e lírios aquáticos. É aqui que vive, ou viveu, uma das mais intrigantes lendas medievais, a do Cavaleiro de Ferro, um homem que teria sido amaldiçoado por seu próprio orgulho e condenado a vagar eternamente, preso dentro de sua armadura. A história começa em 1271, quando Sir Alaric de Montfleur, um cavaleiro famoso por sua arrogância, recusou-se a lutar em nome de qualquer rei. Sirvo apenas a glória, dizia ele, enquanto afiava sua espada, uma frase que, convenhamos, seria um ótimo slogan de academia. Certa noite, após vencer um duelo injusto, Alaric teria encontrado uma mulher misteriosa vestida de cinza, que lhe ofereceu uma bênção, uma armadura tão forte que jamais poderia ser destruída. Ele aceitou sem pensar duas vezes. Mas, como toda boa maldição, o presente veio com cláusulas em letras miúdas. A armadura realmente não podia ser destruída, nem aberta. Dias depois, o cavaleiro percebeu que o metal havia se fundido à sua pele. Ele tentou arrancar o elmo, cortou as correias, bateu contra pedras, mas nada funcionava. A cada tentativa, o ferro se moldava ainda mais ao corpo. De acordo com os relatos da época, Alaric desapareceu após ser visto marchando sozinho em direção ao pântano. Séculos depois, camponeses afirmavam ouvir passos metálicos durante as noites de tempestade, acompanhados de gemidos abafados e um brilho esverdeado entre as névoas. Em 1893, exploradores encontraram partes de uma armadura profundamente corroída sob o pântano de Montfleur. Análises indicaram que o material era uma liga incomum, com traços de estanho e carbono que não correspondiam à metalurgia conhecida da época. Coincidência? Talvez. Mas até hoje, o pântano em questão é conhecido como Marais do Fer, o pântano de ferro. Você observa a água escura à sua frente, e por um instante, há uma ondulação. Não parece vento. Algo sob a superfície se move lentamente, como se um corpo pesado passasse por baixo. Você recua um passo. Mas o pântano permanece quieto, fingindo inocência. Os camponeses locais costumavam deixar pequenas oferendas na beira da lama, pedaços de ferro, moedas antigas, e até flores feitas de estanho, acreditando que o cavaleiro ainda guardava o caminho entre os vivos e os mortos. Você se abaixa e toca a superfície da água. O frio é cortante. E quando retira a mão, há um leve resíduo metálico nos dedos. Talvez ferro. Ou talvez apenas imaginação. O mais fascinante é que, nos tempos modernos, pesquisadores de lendas acreditam que o mito do Cavaleiro de Ferro surgiu para simbolizar o peso da armadura da honra. Em outras palavras, a sociedade medieval temia tanto a perda da reputação que preferia morrer sufocada sob o próprio orgulho. Você dá uma risada baixa.
Porque, no fundo, não parece tão diferente de hoje. Só trocamos a armadura por perfis impecáveis nas redes sociais. De repente, o vento sopra forte, e um som metálico ecoa entre as árvores. Você se vira, o coração dispara, mas não há ninguém. Apenas um elmo velho, meio enterrado na lama, refletindo a luz do entardecer. Você o encara por alguns segundos. E tem a estranha sensação de que ele te encara de volta. Então, continua andando deixando o pântano para trás, e com ele, a ideia desconfortável de que algumas promessas não enferrujam nem depois de 1000 anos. Você deixa o pântano para trás, e a estrada se transforma em um caminho de pedras desgastadas, onde cada passo ecoa como se a própria terra estivesse lembrando de alguém. O ar está mais frio agora, e há uma bruma que parece se mover com propósito, como se te observasse. Logo, você chega a uma ponte antiga, arqueada sobre um riacho raso. O corrimão está coberto de líquen, e sob a pedra, há pequenos entalhes, símbolos de cruzes, luas e olhos. E é aqui que começa uma das lendas mais estranhas do período medieval, a do Conselheiro Invisível. Conta-se que, durante o reinado de Eduardo II, havia um pequeno vilarejo no interior da Inglaterra onde decisões importantes, casamentos, disputas de terra, julgamentos, eram tomadas após consulta a um homem que ninguém jamais viu. Os aldeões diziam que ele morava sob a ponte, e só se comunicava por meio do eco de vozes que falavam sozinhas. O processo era simples e, digamos, um tanto assustador. Alguém fazia uma pergunta em voz alta sobre o riacho, e o vento respondia com um sussurro que soava quase humano. Você imagina o quão conveniente isso devia ser. Nenhum padre, nenhum senhor feudal, só uma entidade acústica que resolvia conflitos, como um chatbot medieval com personalidade de oráculo. A fama do Conselheiro Invisível cresceu tanto que até nobres começaram a enviar mensageiros ao vilarejo para consultá-lo. Alguns relatos sobrevivem em crônicas locais, descrevendo decisões surpreendentemente justas e sábias. Mas, como sempre, o poder atrai a atenção errada. Um inquisidor chamado Geoffrey de Montron foi enviado para investigar. Ele ficou 3 dias acampado ao lado da ponte, ouvindo sussurros. No 4º dia, segundo seu próprio relato, a água falou com voz de mulher e pediu para ser deixada em paz. No dia seguinte, Geoffrey desapareceu. Suas roupas foram encontradas dobradas sobre uma pedra. Nenhum corpo. Nenhum sinal de luta. Apenas um novo entalhe na ponte, com as iniciais GM e um olho esculpido ao lado. Você passa os dedos sobre o entalhe, a pedra ainda fria, úmida e estranhamente lisa. O riacho corre sob seus pés, murmurando em um tom que se confunde com palavras. Durante séculos, viajantes que cruzaram essa ponte relataram ouvir conselhos sussurrados, alguns benevolentes, outros, nem tanto. Volte para casa. Espere até o entardecer. Não olhe para trás. Curiosamente, pesquisadores modernos sugerem que o som poderia ser explicado por um fenômeno acústico raro, o eco de corrente d'água em cavernas subterrâneas próximas, modulando vozes de quem falava sobre a ponte. Mas, claro, o mistério é mais atraente que a ciência. Você se inclina sobre a beira da ponte. A água corre suave, e por um segundo, o reflexo mostra algo além do seu rosto. Uma sombra. Talvez um contorno. Talvez nada. Você respira fundo e decide perguntar: por que não? Sua voz sai baixa. O que aconteceu com Geoffrey? O som da água muda. Um redemoinho pequeno se forma. E então, um sussurro, leve demais para ser vento, parece responder. Ele ficou. Você dá um passo atrás. O coração acelera, mas o lugar continua sereno, como se nada tivesse acontecido. E aí vem a curiosidade final. Há uma expressão antiga usada nas aldeias próximas: conselho d'água não mente. Ninguém sabe de onde veio, mas todos a repetem com respeito. Você atravessa a ponte devagar, e sente a bruma se dissipar atrás de você. Não se ouve mais o riacho. Só o eco distante de um sussurro que parece rir, não de você, mas com você. A estrada agora te conduz até uma clareira cercada por árvores tão antigas que suas raízes parecem formar muralhas. O ar ali é pesado, úmido e cheira a folhas em decomposição, um perfume estranho, meio doce, meio podre, que sempre acompanha lugares onde o tempo esqueceu de andar. Você percebe pequenos montes de terra, dispostos em círculo, cada um coberto por pedras planas com símbolos gravados. Algumas têm marcas em espiral, outras figuras humanas rudimentares.
Bem no centro do círculo, há uma fogueira apagada e uma cadeira de madeira, tosca, de encosto alto, virada para o nada. E é nesse ponto que a próxima história começa, a cadeira dos jurados mortos. Disse que, no condado de Dorset, no século XIII, existia uma tradição peculiar. Quando alguém era julgado por assassinato, o acusado precisava sentar-se nessa cadeira, diante de 12 túmulos antigos, durante uma noite inteira. Acreditava-se que os mortos, almas de antigos juízes, monges e criminosos arrependidos, deliberavam silenciosamente. Se pela manhã a cadeira estivesse intacta, o réu era considerado inocente. Mas, se ela estivesse caída ou quebrada, era sinal de culpa. Simples, direto e eficiente, um tipo de tribunal que dispensava papelada e advogados. Os registros dizem que o costume começou após a morte de um magistrado chamado Edwin Lascelles, conhecido por condenar inocentes em troca de moedas. Quando ele morreu, uma peste assolou o vilarejo, e a população acreditou que era a vingança dos injustiçados. Para equilibrar o julgamento, decidiram deixar os mortos decidirem. Você observa a cadeira mais de perto. O assento parece rachado, e as pernas estão cobertas de musgo. Mas, por alguma razão, ela ainda se mantém de pé, como se alguém ainda a usasse de vez em quando. Há um detalhe curioso. Na parte de trás, entalhado com precisão, está escrito Lex Post-Mortem, a lei depois da morte. Pesquisadores modernos encontraram menções a esse ritual em manuscritos de monges beneditinos que passavam pela região. Um deles, um cronista chamado Alvin de Tewkesbury, escreveu algo particularmente perturbador. Ouvi, certa noite, as vozes deliberando. Não eram murmúrios de vento, mas discussões, sérias e ordenadas, como de homens que ainda acreditam servir a justiça. O mais estranho é que ele acrescenta, na margem da página, uma nota em latim abreviada, Judicium Rectum, julgamento justo. Você se pergunta quantas pessoas devem ter sentado ali. Quantos inocentes estremeceram esperando um veredito do além. Uma teoria folclórica diz que o som do vento passando pelas raízes das árvores criava um ruído semelhante a vozes, uma explicação científica conveniente, mas, convenhamos, menos poética. Outra versão, mais obscura, afirma que, se alguém se sentasse na cadeira hoje, poderia ouvir o próprio destino sendo discutido. Você, claro, não acredita em nada disso. Mas há algo em você, talvez curiosidade, talvez ironia, que o faz tocar o encosto da cadeira. Ela é fria, úmida. Por um instante, parece vibrar. Um som fraco se ergue, como se viesse do subsolo, não palavras, mas algo como um sussurro dividido em 12 vozes. Você dá um passo atrás. A fogueira apagada parece fumegar, embora nenhuma brasa esteja acesa. Você respira fundo. E quando vira as costas para ir embora, um estalo seco quebra o silêncio. A cadeira caiu. Você não quer olhar. Mas olha. Ela está de lado, perfeitamente imóvel. E por um instante, o ar ao redor parece mais leve. Como se algo tivesse terminado. Nos dias seguintes, você tentará se convencer de que foi o vento, ou o peso do tempo sobre a madeira antiga. Mas, lá no fundo, saberá que os jurados mortos ainda estão ativos, e, de algum modo, o julgamento deles acabou de incluir você. Você segue adiante pela clareira, deixando para trás o eco daquele estalo que ainda parece vibrar nos ossos. O caminho te leva até uma colina coberta por névoa. No topo, avista um mosteiro abandonado, suas torres quebradas apontando para o céu como dedos pedindo perdão. As portas de carvalho estão entreabertas, rangendo com o vento, e o cheiro de cera antiga e pedra úmida paira no ar. Ao atravessar o portal, você sente a temperatura cair a alguns graus. O silêncio aqui é denso, não aquele silêncio de tranquilidade, mas o tipo que parece observar você. E é aqui que nasce a próxima história, o sino que tocava sozinho. Durante o século XIV, esse mosteiro era conhecido por sua torre de bronze. Lá no alto, pendia um sino fundido com uma liga de metais sagrados e fragmentos de relíquias. Diziam que o som dele afastava pragas e más colheitas, um protetor invisível contra o caos. Mas, certo dia, o sino começou a tocar por conta própria. Sem vento. Sem corda. Sem monges. Primeiro, uma única badalada a cada meia-noite. Depois, em horários aleatórios. E então, durante tempestades sem nuvens, seu som ecoava por vales inteiros, acordando aldeias distantes.
As pessoas diziam que o sino anunciava mortes futuras. Um toque para uma alma próxima, 2 para um viajante perdido, 3 para alguém que ainda não sabia que estava marcado. Você imagina o desespero dos monges, homens de fé confrontados por algo que não conseguiam explicar. Alguns cronistas relatam que tentaram derreter o sino, mas o fogo da forja simplesmente não tocava. Em um relato do abade Teobaldos, datado de 1362, ele escreve: "Não há mão que o mova, nem vento que o balance. Ele toca pelo peso da consciência humana." Essa frase foi interpretada de 1000 maneiras, metáfora moral, exagero literário, mas a lenda sobreviveu. Séculos depois, arqueólogos escavaram os restos do mosteiro e encontraram, entre os escombros, fragmentos de bronze fundido e uma estrutura de madeira queimada. Mas o sino jamais foi encontrado. Você caminha pelos corredores, e cada passo parece acordar memórias presas nas paredes. Há inscrições nas colunas, palavras em latim e símbolos que lembram notas musicais. Uma delas, meio apagada, diz: "Vox Dei per ferrum loquitur", a voz de Deus fala pelo ferro. Você não quer admitir, mas o som mais leve do vento agora te faz estremecer. Parece que algo, em algum ponto distante, ressoa em frequência baixa, profunda, quase inaudível, um toque abafado, como se viesse debaixo da terra. Você tenta rir. Talvez seja só sua imaginação, ou eco dos passos. Mas o som insiste. E, então, você percebe, não está sozinho. Na penumbra do claustro, uma silhueta encapuzada move-se lentamente. Ela para diante de uma corda invisível pendendo do teto, uma corda que não deveria existir. Sem encará-lo, o vulto puxa algo que não há, e o sino toca. O som reverbera de dentro do peito, não dos ouvidos. É um som grave, que vibra em cada célula do corpo. Você sente o coração bater no mesmo ritmo, 1, 2, 3 vezes. E então o vulto desaparece. A torre, silenciosa, volta a ser apenas uma sombra entre ruínas. Você tenta sair, mas algo faz olhar para trás mais uma vez. Lá em cima, bem no alto, onde o sino deveria estar, uma luz fraca pisca. Não parece fogo nem reflexo, é como uma pulsação metálica. E pela primeira vez, você entende a frase do velho abade. O sino não tocava sozinho. Era a consciência dos vivos que o fazia ressoar, e ela nunca deixa de pesar. Você deixa o mosteiro para trás, ainda com aquele toque imaginário martelando no fundo da mente. A estrada agora se estende entre campos abandonados e árvores tortas, que parecem se curvar umas às outras como cúmplices de algum segredo antigo. O ar está mais frio, e há uma bruma fina que cobre tudo, o tipo de neblina que parece esconder mais do que mostra. Logo, você avista uma vila. Ou o que sobrou dela. Casinhas de pedra, telhados afundados, e um poço no centro. O poço parece mais novo que o resto, o que já seria estranho por si só. Mas há algo pior, há um círculo de pedras escuras em volta dele, como se alguém tivesse tentado selá-lo. Você se aproxima. E é aí que se lembra da lenda do Poço das Vozes, uma das histórias mais antigas da Idade Média. Diziam que, em tempos de peste, os aldeões acreditavam que o poço podia falar. Que, quando alguém estava prestes a morrer, o eco da água sussurrava o nome da vítima. A princípio, todos achavam que era apenas o vento. Mas com o tempo, os nomes começaram a coincidir. E como toda boa superstição medieval, ela rapidamente se transformou em medo, e o medo em ritual. Os aldeões começaram a jogar oferendas, moedas, flores, até pequenos animais. O poço virou uma espécie de oráculo. Até que um dia, ele respondeu. Uma mulher chamada Brigitte, há registros do nome em um manuscrito de 1329, teria ouvido sua própria voz vinda do fundo do poço. Não olhe para baixo, ela teria dito. E é claro que ela olhou. Dizem que, naquele instante, o reflexo na água não era o dela. Era algo, observando de volta. Brigitte desapareceu naquela mesma noite. A aldeia inteira foi abandonada semanas depois. Você inclina o corpo sobre o poço. O som da água é suave, distante, mas parece ter ritmo. Um gotejar, compassado. Como se houvesse um coração lá embaixo. Você joga uma pedrinha. O som do impacto demora mais do que deveria. E então, uma gota respinga de volta, fria, mas metálica, como se tivesse atravessado o tempo. A sensação é de estar sendo vigiado, mas não de longe.
É como se o próprio poço respirasse. Na Idade Média, o medo da água parada era comum. Fontes e lagos eram vistos como portais para o além, e havia uma crença curiosa de que as almas dos afogados ficavam presas na superfície, refletidas no espelho líquido, implorando por alguém que olhasse para dentro. E talvez essa seja a raiz da lenda. Mas há um detalhe intrigante. Escavações modernas descobriram, sob alguns vilarejos europeus, poços selados com argamassa e ossos humanos misturados ao cimento, o que sugere que, de fato, tentaram calar algo. Você se abaixa e escuta melhor. O som do vento parece formar palavras, mas elas não têm língua definida. É mais um sussurro ritmado, quase musical, como se cada gota fosse uma sílaba de um idioma esquecido. Por um instante, você imagina que entende. Mas não deveria. Um frio percorre sua espinha, e você se afasta, lentamente, como se recuar fosse a única forma de não ser chamado de volta. Você dá alguns passos, e o som muda. Agora, o poço está repetindo algo. 3 batidas breves. Como um eco, ou um nome sem consoantes. Você acelera o passo, finge que não ouviu, mas o som acompanha o ritmo dos seus pés. E então, de repente, tudo cessa. Silêncio total. Nem vento, nem água, nem eco. Você vira o rosto uma última vez. O poço parece igual, mas há um reflexo no topo da água, mesmo sem luz. Uma forma, talvez uma sombra. Talvez só seu próprio medo devolvendo o olhar. Mas, no fundo, você sabe, certas coisas não foram feitas para serem ouvidas. Você segue pela estrada, com a sensação de que o ar ficou mais denso, quase pegajoso. É aquele tipo de silêncio que só acontece quando o mundo parece prender a respiração. As nuvens correm baixas, e o sol se dissolve em tons de cobre. Há um vilarejo à frente, mas ele não é como os outros. As casas têm telhados tortos, portas pequenas demais e janelas pintadas com símbolos que lembram olhos. No centro da vila, há uma taverna. A madeira é antiga, quase negra, e na fachada uma placa balança com o vento, a mão do cego. Você empurra a porta. O rangido ecoa por toda a sala. Dentro, o ar é quente e úmido, cheirando a fumaça, cerveja e ferro. E há algo curioso. Em todas as mesas há pequenas figuras talhadas em osso. São mãos, olhos, línguas, cada uma com uma expressão esculpida, como se tivessem sentimentos. O dono da taverna te observa. Ele é velho, de barba branca e olhos leitosos. Está procurando abrigo, ele diz. Você hesita antes de responder. E então ele conta a história que todos por aqui conhecem, a lenda do cego que via o pecado. No século XIII, viveu um artesão que perderá a visão após um incêndio. Mas mesmo cego, ele continuou a esculpir pequenas imagens com uma precisão impossível. Diziam que suas mãos viam o que os olhos não podiam. E o que ele via, ninguém queria saber. Aos poucos, as esculturas começaram a mudar. De rostos serenos, passaram a expressões de desespero, medo, dor. Certo dia, um comerciante local notou que uma das peças parecia idêntica a um homem vivo, um amigo seu, que morreu dias depois em circunstâncias estranhas. A notícia se espalhou. O cego, que antes era apenas um artesão, virou um presságio ambulante. Cada escultura que saía de suas mãos se tornava o retrato de alguém prestes a morrer. Dizem que ele tentou parar, que escondeu as ferramentas, queimou o ateliê, rezou até as mãos sangrarem. Mas à noite, suas próprias mãos se moviam sozinhas, esculpindo no escuro. Uma das lendas mais antigas conta que, após sua morte, o vilarejo inteiro o amaldiçoou, e as mãos que ele criava continuaram aparecendo nos lugares mais improváveis, em portas, em janelas, dentro de barris de vinho. Pequenas mãos de osso, sempre viradas para cima, como pedindo silêncio. Você olha para a mesa ao lado. Uma dessas pequenas mãos está lá. E, com o leve tremor da luz, jura que ela se move um pouco. Historicamente, o medo de objetos que mantinham a alma era comum na Europa medieval. Acreditava-se que escultores e ferreiros transferiam parte da própria energia para o que criavam. A ideia sobreviveu nos contos germânicos e nas lendas sobre bonecos e automatos. E há um detalhe curioso. Em 1984, durante escavações em uma vila na Alsácia, arqueólogos encontraram pequenas esculturas de ossos humanos datadas do século XIII, com proporções idênticas às descritas nas crônicas da época. Coincidência? Talvez.
Mas as mãos estavam viradas para cima. Todas. Você sente o olhar do taverneiro sobre si. Ele sorri, ou pelo menos parece. E, antes que perceba, uma das pequenas mãos rola lentamente pela mesa e para bem diante da sua. Você se abaixa, hesitante. O osso é frio, mas parece pulsar com vida própria. Quando você a vira, vê algo gravado na palma, uma frase curta, em latim. Manus peccata videt. A mão vê o pecado. Você larga o objeto, mas o som que ele faz ao cair é estranho. Não é o estalo de osso. É o som de carne viva. Você recua, o coração acelerado, e o taverneiro apenas murmura. Ele ainda trabalha à noite. As luzes tremulam. As sombras se alongam. E, por um instante, todas as pequenas mãos parecem apontar para você. Você sai da taverna, sentindo o ar frio bater no rosto. A vila está deserta, mas a cada passo que dá, o som das mãos batendo sobre a madeira ecoa atrás, como um aplauso distante. Ou talvez um aviso. Você segue pela estrada de terra, com o som dos aplausos distantes ainda ecoando na cabeça, como uma lembrança que não quer se apagar. O ar muda de novo, fica pesado, úmido, e há um cheiro forte de ferro e chuva. À frente, um cemitério se revela. As lápides são tortas, cobertas por musgo e raízes, e há uma neblina que parece se mover por vontade própria. No portão de ferro, uma inscrição: aqui dormem os que falaram demais. Você hesita antes de entrar, mas a curiosidade vence o medo. E, ao cruzar o arco enferrujado, um som leve corta o silêncio, como passos, mas vindo debaixo da terra. A próxima história que você vai conhecer é a lenda dos sussurradores de cinzas. No século XIV, durante a epidemia da peste negra, houve uma crença curiosa entre certos monges, de que os mortos ainda podiam se comunicar, não com palavras, mas com o som das cinzas. Diziam que, se queimassem o corpo de um pecador e misturassem suas cinzas a cal, a alma ficava presa ali, tentando avisar os vivos sobre o que viria. O problema é que os avisos nunca eram bons. E sempre começavam do mesmo jeito, um sussurro no ouvido, enquanto todos dormiam. Você passa entre os túmulos, e o som cresce. Parece o vento roçando nas árvores, mas há ritmo, há intenção. Uma frase se forma, ainda que suave demais para entender. Não acorde. Você para. Olha em volta. Nada além de pedra e névoa. Mas o som insiste. Não acorde o que dorme. Na Idade Média, essa crença se espalhou com força. Muitos cemitérios foram lacrados com cal virgem, não apenas para evitar contágio, mas para calar os mortos. E nas crônicas do período há menções a vozes que vinham das covas, principalmente durante as tempestades. Um fato histórico curioso. Em 1357, monges de um convento francês relataram ter ouvido orações sussurradas vindo do chão durante a noite. O registro está no Liber Braille, um manuscrito hoje guardado na Biblioteca Nacional da França. Mas o que os sussurros diziam, ninguém escreveu. Você sente o chão vibrar levemente sob os pés. Um túmulo à sua direita está rachado, talvez pela umidade, talvez não. A névoa começa a se mover em volta de uma lápide em particular, como se a envolvesse em redemoinhos lentos. O nome está gasto, mas você consegue ler uma palavra: confessor. A história conta que os sussurradores eram, originalmente, confessores que ouviram demais, padres que guardaram segredos que o próprio inferno não queria saber. E, por isso, suas almas nunca encontraram descanso. Há um som de areia escorrendo. Você olha para baixo e percebe pequenas partículas subindo, cinzas, movendo-se contra o vento. Elas se juntam no ar, formando uma forma vaga, quase humana, e uma voz baixa murmura: não acorde o que dorme. O tom é de aviso, não de ameaça. Mas o solo começa a rachar, e o som das cinzas agora parece um coro, milhares de vozes misturadas, como vento passando por folhas secas. Você dá um passo para trás, mas o portão se fecha com um estalo. A neblina te envolve, e por um instante, tudo o que existe é o som das vozes. Elas não gritam. Elas contam histórias de fome, peste, culpa, de promessas quebradas e penitências sem fim. Você fecha os olhos, tentando não ouvir, mas uma delas fala diretamente a você, clara, quase gentil. Cada história tem um eco. E o seu já começou. O vento muda. O som se dispersa. Quando você abre os olhos, o cemitério está vazio de novo.
Nenhuma voz, nenhum movimento. Só a sensação de que o ar ficou mais leve, como se algo tivesse finalmente descansado. Você respira fundo, e percebe que, apesar de tudo, há um estranho sentimento de paz. Talvez porque, de alguma forma, eles só queriam ser lembrados. Você caminha até o portão, empurra-o lentamente, e o ferro rende uma última vez, um som quase humano, como um adeus. E à medida que deixa o cemitério para trás, percebe que o silêncio agora é diferente. Mais suave. Mais vivo. Você visita um castelo abandonado e encontra um antigo espelho que, segundo as lendas, aprisionava a alma de quem ousasse encará-lo por muito tempo. O que parecia apenas superstição ganha sentido quando estudiosos modernos descobrem que certos espelhos medievais continham compostos de mercúrio que causavam alucinações e paranoia. Se você parar para pensar, é basicamente o antepassado das selfies, só que com uma dose bem generosa de maldição. Sim, você vai encarar um espelho. Mas não qualquer espelho. Um espelho medieval que, segundo as lendas, roubava almas. So, before you get comfortable, take a moment to like the video and subscribe but only if you genuinely enjoy what do here. Agora, apague as luzes, talvez ligue o ventilador para aquele som suave de fundo, e vamos mergulhar juntos nessa viagem reflexiva. Você caminha por um salão de pedra úmido, cada passo ecoando contra as paredes cobertas de tapeçarias desbotadas. O castelo parece abandonado há séculos, mas não o suficiente para ter esquecido o que aconteceu ali. A história sussurrada sobre um duque que enlouqueceu após passar noites encarando o reflexo próprio. Dizem que ele via o rosto dele mudar. Às vezes, mais jovem. Outras, mais velho. Às vezes, não era nem ele. O corredor termina diante de uma porta entreaberta. Um vento frio escapa dela, carregando aquele cheiro agridoce de madeira podre misturada com algo metálico. Você empurra a porta, e o rangido soa quase como um aviso. No centro do cômodo, coberto por um pano de veludo verde escuro, há algo grande, quase humano em proporção. Quando você se aproxima, percebe o detalhe dourado nas bordas, e sente o impulso inevitável de levantar o tecido. A poeira sobe em ondas douradas. Debaixo do pano, o espelho revela sua superfície fosca, manchada, quase viva. Ele é oval, envolto em moldura de prata escurecida, com inscrições em latim que giram ao redor como serpentes esculpidas. E então, por um instante, você tem a impressão de que o reflexo pisca. Não, não foi você. O ar fica denso, pesado, e a chama da vela que você segura balança como se estivesse respirando. O espelho te mostra, você mesmo, mas um pouco diferente. Os olhos mais fundos, a pele pálida demais. Como se o tempo tivesse passado apenas do lado de dentro. As lendas sobre esse espelho começaram no século XIII. Chamavam-no de Speculum Animae, o espelho da alma. Diziam que ele fora feito por um alquimista de Florença que buscava capturar a essência humana num reflexo puro. Ele acreditava que o vidro podia lembrar quem o olhava. O problema é que ele realmente conseguiu algo assim. Cada olhar deixava uma sombra, uma impressão. E, com o tempo, o espelho começou a reagir. Mostrava rostos que não estavam mais vivos. Um fato histórico interessante. No final da Idade Média, espelhos eram extremamente raros e caros. Eram feitos com vidro soprado e revestidos de uma fina camada de estanho ou mercúrio, substâncias altamente tóxicas. Curiosamente, muitos dos artesãos que produziam espelhos apresentavam sintomas de envenenamento por mercúrio, tremores, delírios, mudanças de humor e, o mais perturbador, visões. Assim nasceu a crença de que o espelho roubava a sanidade, ou a alma. Você observa o reflexo e, por um instante, o ambiente atrás de você parece se mover. Uma sombra cruza o canto da visão. Mas quando você se vira, nada. Só o quarto, vazio, esperando. É estranho pensar que por séculos, as pessoas realmente acreditaram que o vidro podia capturar algo mais do que imagem. Afinal, as câmeras fariam exatamente isso, séculos depois. Um detalhe curioso: no folclore europeu, cobrir espelhos após a morte de alguém era prática comum. Acreditava-se que a alma do falecido, confusa, poderia se prender no reflexo e nunca encontrar paz. Em 1452, um registro da abadia de Tours descreve um espelho que sussurrava nomes e fazia homens perderem dias olhando-se sem fome nem sono. Você se aproxima mais. E, quando faz, o ar parece mais frio.
A superfície se ondula, e por um instante você vê alguém atrás de você, parado. Ombros largos, túnica escura, rosto coberto por sombra. Você se vira rápido, o coração acelerado. Mas o quarto continua vazio. Talvez o alquimista tivesse razão. Talvez o vidro lembrasse. Afinal, até o mercúrio reage à luz e ao calor, é quase vivo. Imagine séculos de olhos humanos refletidos ali, de medo, vaidade, arrependimento, tudo acumulado num único objeto. Um debate curioso entre historiadores da arte discute se esses espelhos realmente provocavam visões ou se eram apenas vítimas de um fenômeno óptico. O vidro irregular e o brilho do mercúrio criavam distorções sutis, uma espécie de ilusão que se movia quando a luz tremeluzia. Mas para uma mente medieval, acostumada a buscar significados místicos em tudo, isso era mais do que o suficiente para ser considerado sobrenatural. Você se pega pensando quanto tempo já passou encarando o reflexo. O tempo parece elástico. A vela está quase no fim. O rosto à sua frente parece cansado. Mas há algo errado. Ele pisca de novo, e dessa vez você tem certeza. O reflexo sorriu. Um sorriso lento, como se tivesse esperado por esse momento. Você dá um passo para trás. O ar pesa mais uma vez. O som do vento lá fora diminui, e por um instante, o silêncio é absoluto. Até que o reflexo levanta a mão. Você não. Ele. A chama da vela apaga. Quando a luz retorna, o espelho mostra apenas um quarto vazio. Anos depois, estudiosos encontrariam aquele mesmo espelho trancado numa cripta. As análises modernas mostrariam altíssimos níveis de mercúrio cristalizado, suficiente para causar alucinações intensas. Mas, estranhamente, o vidro ainda reagia à luz como se respirasse. Alguns dizem que a temperatura do ar muda levemente sempre que alguém se aproxima demais. E você, se um dia o visse, olharia? Afinal, às vezes, a alma não é o que se perde no espelho, é o que ele devolve. Você segue pela estrada, agora envolto em um silêncio profundo, não o tipo de silêncio que pesa, mas aquele que acalma. A bruma começa a se dissipar, e o vento, antes gelado, traz um perfume leve de terra molhada e madeira. É o cheiro do mundo voltando ao equilíbrio. A cada passo, as lembranças das histórias que ouviu, os monges, os sussurros, os sinos, os espelhos, começam a se misturar, dissolvendo-se em algo quase reconfortante. Não há mais medo, nem tensão. Só uma percepção lenta e suave de que tudo aquilo, de algum modo, fez sentido. O caminho diante de você agora parece iluminado por uma luz pálida, quase dourada, que vem do horizonte. O sol começa a nascer, e os primeiros raios tocam as folhas, que brilham como pequenas lâminas de vidro. O som do vento se mistura ao canto distante de pássaros, um lembrete de que, mesmo após as noites mais longas, amanhã sempre encontra um jeito de voltar. Você respira fundo. Sente o peito abrir, o corpo relaxar. O frio que antes gelava agora é apenas frescor. E então, sem pressa, você pensa em tudo que passou, nas histórias que pareciam absurdas, mas que nasceram da imaginação humana, de seu medo e de sua esperança. Porque, no fim das contas, toda lenda é só um jeito que a humanidade encontrou de se proteger do desconhecido. As pessoas que criaram essas histórias não queriam assustar, queriam entender. Queriam explicar o que não podiam ver. Queriam acreditar que, mesmo quando o mundo parecia sombrio e sem sentido, havia uma lógica escondida, uma voz que sussurrava por trás de tudo. E talvez essa voz ainda exista. Não nas sombras ou nas cinzas, mas no próprio silêncio. Você sente que chegou ao fim da jornada. O caminho já não exige pressa, nem curiosidade. Só descanso. A luz se espalha, e o som dos sinos, dos ecos, dos murmúrios, tudo vai ficando distante, dissolvido na manhã. O coração desacelera. A respiração se alinha ao vento. E por um breve instante, você percebe que o mundo está exatamente como deveria estar, cheio de histórias, de ruídos, de mistérios. Mas, agora, em perfeita calma. Então você se deita sob uma árvore antiga, sentindo a sombra fresca no rosto. As folhas farfalham acima de você como sussurros gentis, e o tempo parece desacelerar. Não há mais lendas, nem medos. Só o som tranquilo da vida continuando, e a certeza de que algumas histórias são feitas para terminar assim, em paz. Feche os olhos. Respire fundo. E deixe o mundo te embalar. Boa noite e bons sonhos.